Oi pessoal, tudo bem? Mensagem do dia. A dor do outro não é uma brincadeira. Falar desse tema é algo assim que eu gosto muito. Eu tenho vivenciado muito essa ideia de respeitar as outras pessoas. Né? Jesus ele nos ensinava, né? Na realidade ele nos ensina a todo momento respeitar o nosso próximo. Até colocou nos seus ensinamentos, né? O segundo ensinamento que ele deixou, a amar a Deus sobre todas as coisas, sendo o primeiro, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então daí a gente já percebe a profundidade desta palavra, respeito. Se eu devo amar o meu próximo, quanto mais respeitá-lo, porque não existe amor sem respeito. Eu preciso compreender que como eu desejo para mim, eu tenho que fazer e desejar para o meu próximo. Nós estamos vivenciando um período, ainda mais agora com a mídia muito aguçada, né, nas redes sociais, enfim. A gente percebe muito umas piadinhas, umas brincadeiras com as limitações e com as dores do outro. Já viu aquelas pegadinhas? Aquelas pegadinhas que a pessoa vai lá, se machuca e por um determinado momento a gente, né, as pessoas acham tão engraçado isso que fica revendo isso, baseado na dor que aquela outra pessoa sentiu numa queda, né, de alguma outra situação que ela vivenciou, algo que caiu sobre ela, enfim, de alguma maneira que ela tenha se machucado. E a gente sorri, a gente dá gargalhadas sobre isso. Mas quando passa a ser conosco, aí a gente quer dificultar, né, para que ninguém veja, né? A gente quer ali esconder de todas as maneiras para a gente não virar brinquedo na mão de outras pessoas. Então a gente precisa respeitar muito. A gente precisa compreender que aquela limitação ou aquela situação, mesmo que não seja uma limitação, mas seja algo na vida do outro, a gente tem que ter um respeito, porque a gente não conhece, não é nosso local de fala, nós não passamos por aquela situação, mas nós estamos de alguma maneira atrapalhando o nosso próximo. E isso a gente já tem presenciado muitas das vezes até no universo infantil, né? Às vezes virando uma brincadeira. Por quê? Porque está faltando, em muitos casos, a educação da família para com aquela criança. Vou dar um exemplo para vocês. Como vocês sabem, eu tenho 3 filhos, 2 rapazes e uma mocinha. E os meus filhos mais velhos, eu sempre procurei, juntamente com o meu esposo, nós procuramos sempre cortar várias coisas que a gente vê que está fora do padrão, né? Ou qual que é o padrão? O padrão de Jesus, né? E a gente vai, olha, não pode, isso quando eles fazem algo, a gente, né, ó, você está indo para o caminho errado, não pode, então a gente tenta mostrar, tenta dar o exemplo, né? E esses dias eu estava assistindo um filme com a minha filha, até recomendo ele para vocês. Ele está no YouTube, tá? Um filme maravilhoso. Infelizmente a filmagem não está 100%, né? Ele não tem na Netflix, ele está no YouTube. O Melhor Aluno da Classe. Gente, eu me apaixonei. Eu sou muito fã de trabalhos de inclusão, né? Então eu fico procurando filmes. E esse filme ele conta a história de um jovem, né? Na realidade ele passa por vários momentos, desde quando criança até adolescente e também na fase adulta. Então é a fase, na realidade é ele na fase adulta contando quando ele era criança. Síndrome de Tourette. E aí essa síndrome ela tem uns barulhos que a pessoa inconscientemente pratica. Ou seja, é alguma coisa, né?
alguma situação cerebral ali que ele teve, né? Enfim, é explicado dessa forma. É como se fosse algo, né, que o cérebro não correspondesse. E através dessa questão, né, o cérebro ele causa uma limitação, o qual ele tem essa dificuldade de concentrar devido a esses movimentos que ele faz. Então ele torce o pescoço, é como se fosse tiques. Um tique, na realidade, um tique. Ele tem, né, ele faz com o pescoço, ele corta, então ele faz um barulho, e quando ele fica nervoso, ele piora ainda esses barulhos, esses tique. Então, assim, no começo, né, eu não vou contar a história para vocês, porque eu quero que vocês assistam. Mas no começo ninguém sabia disso, né? Foi uma pesquisa da mãe, foi aprofundando, enfim. E aí ele sofria muito com isso, muito, porque as pessoas riam. Ele ia para a escola, ele era excluído, né? Ele era colocado lá na escola, nos Estados Unidos, né? Eles colocavam ele de castigo, falava para ele pedir desculpa para os colegas, enfim. E ele tinha dificuldade depois de adulto de arrumar trabalho, porque quando ele ia ali na entrevista ele estava muito bem, um rapaz muito inteligente, mas quando ele começava a fazer, né, os barulhos, o pessoal não aceitava. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês é muito triste isso, porque quando a gente assiste, você se coloca no lugar do outro. Então você fica torcendo para que as pessoas respeitem ele, né? Você fica torcendo para que os professores abracem a causa e coloquem ele ali, né? Na realidade, venha trabalhar a inclusão dele, né? Em todos os momentos ali. Você fica torcendo para que as pessoas que ele leve o currículo entendam aquilo, como que ele não seja uma pessoa incapaz, mas uma pessoa que tem total potencialidade de estar ali, de fazer essa diferença, de ser um super professor. E assim, eu começo até a me emocionar, porque é muito lindo o filme, é maravilhoso. Então assim, a gente não está no outro, né? Nós não estamos na dor do outro, por que a gente tem que comportar assim? Por que a gente não pode respeitar aquilo que para mim, automaticamente aqui, ó, entre aspas, parece uma brincadeira, para o outro é uma dor. Então às vezes nós temos pessoas aí que têm problema na fala, né? Vou falar problema no sentido assim, né? Tem alguma dificuldade, uma limitação na fala. Tem alguém que tem dificuldade ali no sentido de, às vezes, andar por um motivo X ou Y, né? Às vezes tem a pessoa que tem algum tique, alguma coisa, né? A pessoa tem dificuldade de aprendizagem, e qualquer coisa assim, a pessoa tem uma cicatriz, a pessoa tem tanta coisa ali da sua vivência, da história sua, que tem uma explicação, e nós achamos no direito de ir lá e fazer uma gozação com a pessoa. Isso é falta de respeito, né? Isso é falta de humanidade, porque se a gente se colocar no papel do outro, a gente não vai gostar. E isso eu estou falando no contexto geral. Por que a gente tem o hábito de se achar melhor? E aí, como eu estava falando, né, eu e minha filha estávamos assistindo esse filme, e a hora que começamos a assistir, ela achou graça, né? Ela começou a achar bonitinho ele fazendo, e ela começou a sorrir. Nós não podemos, nós temos que saber que tudo é um aprendizado, né? Nós temos que tirar as pessoas, nos tirar da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento. E aí ela começou a rir, achou engraçado os tiques que ele estava fazendo, porque na realidade os tiques são bem insistentes. Eu fui e sentei com ela e conversei com ela, parei o filme, filha, deixa a mamãe te falar, você sabia que ele está assim, não é porque ele quer, que ele tem um probleminha, né, na cabecinha, e aí esse probleminha na cabecinha faz ele fazer esses barulhos e isso. Aí teve uma hora que eu coloquei lá na sala de aula, né, os meninos rindo dele e ele triste, eu falei, olha pra você ver, ele tá triste, né? Olha, será que os coleguinhas estão agindo certo? Aí ela, não, mamãe, não estão agindo certo. Eu falei, pois é. Já pensou se fosse a Camila lá? A Camila ia ficar feliz? Não, não ia ficar feliz. Então, e aí quando a gente já assistiu muitas vezes, acabou, gente. Ela não fica sorrindo mais, achando graça. Eu vejo que ela agora, ela aprendeu. Então a gente, né, também não pode criticar a pessoa que está fazendo, mas a gente tem que, principalmente com criança, a gente tem que instruir, a gente tem que mostrar, explicar, tá bom? Assim, eu não vou me estender muito, porque esse tema é muito, muito, muito importante se trabalhar, tem muita coisa. Eu gostaria de contar a história para vocês. Vou voltar agora com a história, tá bom? E agora eu vou contar uma história para vocês, né? Vou tentar ser rápida para vocês saberem a linda mensagem dessa história. Era uma vez uma criança.
Essa criança, ela possuía mais 3 irmãozinhos e a sua mamãe. Ele frequentava uma escola perto da sua casa. Mas essas pessoas, né, que faziam parte ali da comunidade escolar, eram pessoas realmente que tinham o coração bem endurecido, né? Professores, diretor, enfim, aquelas pessoas que estavam ali. E tinha os coleguinhas. Ele não tinha amizade com nenhum coleguinha, porque nenhum coleguinha queria ser amigo dele. E os coleguinhas, ao contrário, ainda zombavam dele, brigavam com ele, brincavam com todos, menos com ele, excluía ele o tempo todo. E isso tudo acontecia porque ele tinha uma cicatriz em seu rosto. E aí, todo mundo achava essa cicatriz muito feia, horrorosa na realidade. E aí, eles não gostavam de olhar para ele e ver essa cicatriz. Quando ele chegava, as pessoas ficavam assim, achando ruim, achando feio, fazendo aquelas brincadeiras, né, horríveis, que na realidade não são brincadeiras, né? E quando ele ia embora, a mesma coisa. E um belo dia, eis que a turma toda, eles já eram adolescentes, né? Chegam ao professor e pedem para conversar sobre a questão do colega. Diz que o colega causava mal-estar, não estavam bem na presença daquele colega e que não queria estudar com ele mais. Queriam estudar somente eles lá, que o aluno fosse expulso do colégio. O professor levou essa crítica e esse pedido até a diretora. A diretora analisou, né, ficou observando tudo ali, todas as circunstâncias e resolveu não expulsá-lo, mas colocar algumas restrições para favorecer a turma. O que ela fez? Ela disse que o aluno ele deveria chegar mais cedo que todo mundo, sentar no último lugar da sala e ir embora depois que todo mundo fosse. Assim evitaria que todo mundo, né, visse quando ele chegasse, não precisavam ter aquele contato com ele durante a sala, porque ele ficaria no fundo, então ninguém precisaria olhar para trás, e também não precisariam ter o contato com ele na hora de ir embora, porque ele ali, né, estaria na sala enquanto todos estivessem a caminho de casa, então eles não iam ter esse contato. Enfim, a diretora ficou orgulhosa de si, achou que era o melhor e poupá-lo da expulsão, né? Então era muito bom. O professor, por sua vez, levou a proposta para o aluno, mas ele pediu para falar com a diretora. Falou: diretora, eu concordo, mas eu gostaria de pedir para que amanhã eu tivesse um único momento com a turma para poder conversar e explicar o porquê dessa cicatriz. A diretora, a contragosto, pensou, analisou, já que vai ser uma única vez, tudo bem, vou liberar. Quando foi no outro dia que ele chegou lá, ele se colocou na frente da turma, todo mundo com aquela cara de nojo, repudiando, né? Tá tendo que olhar pro colega, enfim. E ele calmamente, né, disse: pessoal, eu também não gosto da minha cicatriz. Acho ela muito feia, porque na realidade ela ficou grande. Mas eu quero contar para vocês como que aconteceu para que ela viesse a fazer parte da minha vida no meu rosto. E aí ele começou a contar. Ele disse: a minha família toda a vida foi muito pobre. A minha mãe trabalhava de passar roupa para as pessoas, né, para nos sustentar. E naquela época eu tinha por volta de 7 anos. Eu tinha outro irmão de 4, uma irmãzinha de 2 e outra irmãzinha de apenas 1 mês. E a gente estava lá, né, nós vivíamos com muita dificuldade, passávamos por muitas privações, né, mas a gente era uma família feliz. Nós morávamos numa casa humilde e a casa era feita toda de madeira. Era uma casa boa, aconchegante, porque nossa família vivia ali feliz. E aí o tempo foi passando, um belo dia minha mãe foi trabalhar, né, numa rápida saída dela, quando de repente, que a gente não sabe explicar, veio fogo queimando tudo. Naquele desespero lá, minha mãe tinha acabado de chegar,
né, quando ela retornou, que ela viu aquele fogo, ela já me pegou meu irmão pelo outro braço, né, e pegou minha irmãzinha de 2 anos e nos levou lá para fora. E o fogo, como as paredes eram de madeira, então o fogo se alastrou muito rápido. Quando ela nos colocou em segurança pelo lado de fora, que ela voltou para pegar minha irmãzinha de 1 mês, os vizinhos a seguraram e não permitiram que ela fosse entrar, né, que ela entrasse novamente na nossa casa, porque a chama estava ficando alta. E ela gritava muito em desespero: alguém salva minha filha vai morrer, a minha filha está lá dentro, não tem como, ela só tem 1 mês. E eu vendo aquele desespero da minha mãe, eu mais que depressa dei um jeito, entrei na casa sem que ninguém percebesse. Quando eles tiveram a noção, eu já estava lá dentro. E aí eu entrei, a casa estava muito alta, as chamas estavam muito altas na casa. E eu naquele medo, né, de acontecer algo à minha irmã, eu já fui logo para o quarto, porque eu sabia qual que era o quarto correto. Eu cheguei lá, ela estava no berço, bem chorona, né, enroladinha. Eu fui para pegá-la e ia cair um pedaço de madeira sobre o berço. E naquele momento eu coloquei o meu corpo sobre ela para que esse pedaço de madeira não pegasse. O pedaço de madeira se partiu, mas uma parte dele pegou bem no meu rosto. E eu, naquela dor profunda, eu ainda consegui pegar a minha irmã e sair correndo dali e salvá-la. E a minha mãe e todos nós ficamos muito felizes, mas eu ainda fiquei com essa cicatriz. E o que hoje para vocês traz profundo desagrado, né? Às vezes nojo, para mim é algo que lá em casa é muito bem visto. Por quê? Todas as vezes que hoje eu chego em casa, eu fico muito emocionada porque é uma história muito linda. Todas as vezes que eu chego em casa, a minha irmã, ela chega e vem correndo me abraçar e me dá um beijinho bem na cicatriz. Porque ela é muito grata, porque ela fala que é a cicatriz, que essa cicatriz é a marca do amor. Então por isso eu tenho essa cicatriz. A sala ficou em silêncio, o professor não sabia o que falar. Todo mundo se colocou no lugar dele e, na realidade, o que era nojo passou a ser um motivo de orgulho, de considerá-lo como um verdadeiro herói. A marca do amor contaminou todos e daquele dia em diante passou a ter respeito, porque eles compreenderam as dores, né, que aquele pequeno jovem possuía e que na realidade era motivo de muita alegria, pois ele tinha salvado a irmã dele. Então assim somos nós, pessoal. A gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente precisa respeitar as pessoas. Nós não estamos na vida do outro, nós não sabemos o que marcou a vida daquela pessoa. Se foi a perda de um ente querido que deixou aquela pessoa mais triste, mais amargurada. Se foi, às vezes, uma separação, né, que ela teve com o esposo ou, às vezes, com qualquer outra pessoa. Se foi um momento lá de alguma intriga que deixou alguma cicatriz. Se foi, enfim, se foi alguma coisa que ela teve num acidente e tantas outros motivos que tem, a gente precisa respeitar. Nós gostamos de ser respeitados. Cada um de nós possui a nossa marca. Vamos deixar boas marcas nas pessoas, bons sentimentos, né, nessas pessoas. Não vamos destruir, contribuir para o sofrimento delas, não. Eu acho lindo, porque Jesus, Ele independente da marca, do que venhamos a fazer, Ele nos ama incondicionalmente e não nos julga. Então que possamos ter os hábitos, as atitudes de Jesus, de amar mais, ter mais bondade e menos julgamentos. Que nós possamos ter os olhos de Jesus, a boca de Jesus, ter as mãos de Jesus para ajudar as pessoas que precisam. Tá bom? Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ensine cada dia a nos tornarmos pessoas melhores. Fiquem com Deus.